Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash, eu me chamo Pedro Vasconcelos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema o verdadeiro preço de ser um empresário. E quem vai bater esse papo com a gente é o nosso amigo Rony Lima, ele que é pai, cristão, investidor e empreendedor que foi de ambulante a multi-empresário. Rony, seja muito bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, que satisfação grande. Quando eu recebi o convite da sua parte, fiquei muito feliz, admiro sua caminhada, apesar de a gente estar muito pouco juntos, mas a gente sabe que estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, de crescer, avançar. E quando a gente abordou o tema aqui, eu já disse, é do jeito que eu gosto. Eu acho que todos nós empreendedores temos muitos desafios em comuns e, na verdade, é mais desafios do que propriamente outra coisa, né? E vamos aqui entregar o que a gente sabe, um pouco da nossa experiência de 14 anos, da nossa história. A gente espera que através desse episódio aqui a gente possa tocar o coração de alguém, conseguir motivar, incentivar, disciplinar e de alguma forma o objetivo aqui é ajudar. Vamos pra cima. Cara, 14 anos é tempo. E é tempo para provavelmente já ter descoberto o preço que se paga. Vamos ser logo direto ao ponto. É óbvio que a gente vai destrinchar isso no episódio todo, né? Mas, Rony, qual é o preço de ser um empresário? Cara, o preço, ele é proporcional àquilo que você quer alcançar. Existe o preço de você ser quem você quer ser, existe o preço de você continuar sendo quem você é. Então, ou você continua tendo o que tem, com a vida muitas das vezes até satisfatória, ou você decide dar o próximo passo. E quando você decide dar o próximo passo, o preço aumenta, é maior. E aí você decide se você quer pagar ou não. Mas, de toda forma, vou ser sincero, o preço muitas das vezes ele não é caro. O preço ele é justo. E de acordo com aquilo que você almeja, pague o preço. Legal. Quando você diz justo, tu tá falando no sentido de ele é de acordo com aquilo que você mirou? Exatamente, porque assim, as pessoas elas falam muito que o preço é caro, é caro. Mas assim, o que é caro para você não é caro para mim, ou vice-versa. Então assim, eu posso muito bem dizer que para mim ter decidido escolher desde os meus 17 anos a vida como empreendedor, para mim foi um preço muito caro. Porque na época eu tinha zero exemplo perto de mim. Eu tinha, na verdade, um único exemplo, a minha mãe. Que também ela nunca foi aquela pessoa de me motivar, de me incentivar, não. Ela apenas disse, meu filho, trabalhe. E trabalhe. Essas são as palavras da minha mãe. E quando eu decidi trabalhar e que eu chegava com dinheiro em casa, minha mãe dizia, cuidado, porque a vaca é gorda. Aí a vaca magra vai chegar. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, é zero motivação da sua parte, né? Mas assim, quando eu decidi empreender, eu não tinha ninguém para me ensinar. Ali era muito desafiador. Poderia se dizer que naquele momento, por mais que do jeito que eu comecei, que foi com uma gradezinha, com R$300, para mim foi caro. Porque aquele dinheiro para mim tinha o seu valor. E aquilo que eu decidi fazer, eu não sabia fazer. Eu tinha que aprender no dia a dia. Então, eu fui querendo pagar o máximo de preço possível todos os dias. E até hoje a gente paga, né? Hoje, ontem foi um exemplo que eu saí meia-noite da loja. Nos últimos 30 dias, que a inauguração da nova loja, da nova estrutura, que a gente teve que fazer o encerramento da loja antiga, para fazer o lançamento da loja nova, para fazer a reinauguração da loja nova, para fazer toda essa mudança externa e interna com os colaboradores, toda essa adaptação. Cara, foi um preço altíssimo. Eu dormi em média nos últimos 30 dias, 2 horas por noite. E assim, não foi um resultado que eu construí até aqui que vai fazer com que em um momento desse, que é preciso eu pagar um preço muito caro, eu simplesmente, pelo fato de eu poder pagar alguém para fazer, eu simplesmente delegar. Porque eu sei que em algumas situações não é só a gente pagar para fazer, é a gente assumir a responsabilidade de fazer. Existe o preço de a gente mesmo fazer e sacrificar a família, sacrificar Deus, sacrificar nosso tempo, nossa saúde. Existe também o preço de a gente pagar uma boa pessoa para tocar aquilo do jeito que tem que ser tocado. Legal. Eu quero aproveitar e já entender um pouco mais dessa tua história, né? Você falou que começou ali com 17 anos, com R$300 para sair do zero. Quando tu mencionou uma coisa
que geralmente eu trago muito quando eu me apresento, faço alguma palestra, algum treinamento, eu sempre falo um pouco dessa minha história para a turma, que eu venho de uma família, a gente até comentou isso agora, antes de entrar na gravação, eu venho de uma família onde os meus irmãos foram por caminhos completamente diferentes. Na verdade, eu fui por caminho completamente diferente do deles, né? Todos foram buscar ali um concurso público, né? Trabalhar para o Estado, e eu fui o patinho feio da família, ou bonito, né? Que foi empreender. E eu me vi nessa mesma história, Rony, de, cara, eu olho pro lado, não tem ninguém de negócio aqui, ninguém nem vendia, vender era feio pra família. E tu imagina encarar negócios, né? E eu queria entender como que foi esse início dessa jornada pra ti, olhar para um lado e para o outro, ter poucas influências ali, talvez dentro de casa ou até mesmo na comunidade, enfim. E como que foi esses primeiros passos, né? Cara, os primeiros passos é bem desafiador, né? Como eu falei, quando a gente está entrando em algo que a gente não conhece e o alicerce é zero, a gente meio que fica preocupado se vai dar certo ou não. Mas no momento, naquela 2011 aproximadamente, naquele ano, eu decidi fazer o que eu queria fazer. E com 17 anos, a minha mãe perguntou se eu queria fazer faculdade. Eu peguei e disse, mãe, eu não tenho ninguém no bairro, não tenho ninguém na família que é formado. Então, qual é o exemplo que eu vou ter, ou incentivo, de fazer de uma faculdade a vida que eu quero, próspera? E dentro da minha casa eu tive 2 grandes exemplos, né? Tive o meu pai e tive a minha mãe. Minha mãe, ela foi uma guerreira, e até hoje que ela trabalha uma máquina 22 horas por dia. Eu tive o prazer, na pandemia, pedir para minha mãe fechar a loja dela depois de 30 anos de loja. Foi uma confusão grande para ela trabalhar comigo, para ela estar me ajudando ali, me auxiliando. E eu tive ela como exemplo. E pelo outro lado, eu tive o meu pai também. O meu pai, assim, infelizmente, ele não conseguiu ser o pai presente, ele não conseguiu ser um pai exemplar, assim como o pai de muitas outras pessoas também, que infelizmente, na grande maioria das vezes, no lugar de ser um apoio, atrapalha. E assim, eu vivi esses 2 lados dentro de casa. E eu vi que um lado não era o que eu queria, e o outro lado era o que ia me dar um pouco de expectativa para me vencer na vida. E por conta de eu ter vindo de uma família 100% de fato humilde, simples, de classe baixa, eu disse, meu amigo, ou eu assumo a responsabilidade de fazer da minha geração próspera através do meu sim, ou eu deixo isso para a próxima geração. E aí, com essa tomada de decisão, mas começou com 6 anos, tá? Eu tô dando uma acelerada. Eu vou dar uma antecipada aqui para você entender a linha de raciocínio. Minha mãe, ela sempre foi sacoleira. E ali, 2002 aproximadamente, para 2003, minha mãe abriu uma lojinha. Eu já tava ali com os meus 8 anos, 9 anos aproximadamente, minha mãe abriu uma lojinha. Ela era sacoleira e depois começou a vender Avon, Boticário, Natura, Tupperware, Romanel, essas paradas. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito resiliente, porque ela trabalhou só, e ela sempre foi aquela pessoa de querer ajudar as pessoas, mas não era retribuído proporcional isso para ela. E eu vi nela uma resistência muito grande para aguentar aquela vida que ela tinha decidido dizer sim. E ela sempre foi o homem e a mulher dentro de casa. Por isso que ela nunca conseguiu me dar uma boa criação relacionada a amor, a carinho, a parar para adular, porque ela também não tinha esse tempo. E eu sempre entendi. E quando foi com 6 anos, não exatamente eu escolhi isso, mas eu me lembro exatamente, e ela concorda com isso, eu disse, mãe, eu vou começar a cuidar das coisas dentro de casa, e a mãe me dá R$5 por semana. E aí foi feito esse acordo. E toda semana ela me dava R$5. E eu ajudava meu pai a fazer salada de fruta, meu pai me dava R$5 também. E eu dava R$5 para ela e eu gastava R$5 com videogame. Cara, e essa forma de eu ter começado a ganhar dinheiro, minha mãe ela nunca me deu R$1. Minha mãe ela nunca me deu R$1. Com 11 anos, eu consegui o meu primeiro patrimônio. O que foi o meu primeiro patrimônio que na época para mim era um sonho? Videogame.
Super Nintendo. Comprei um Play 2. Play 2? Play 2, eu com 11 anos comprei um Play 2. R$1.000 eu comprei à vista, com o dinheiro que eu tinha juntado desde os meus 6 anos, na mão da minha mãe. E quando eu peguei esse Play 2, cara, veio uma sensação de realização, de força de vontade, de saber que se eu trabalhar eu vou conseguir. Foi onde eu continuei fazendo mais. E após isso, quando eu tive a sensação de pegar no videogame que era meu, eu disse, mãe, eu quero trabalhar mais. Foi onde eu comecei a fazer cobrança para minha mãe, foi onde eu comecei a vender Totolec, foi onde eu comecei a vender picolé da Pardal. Eu comecei a me virar nos 30, com 14 anos, um outro sonho. Comprei uma máquina digital que na época o Orkut ele estava em alta. E tipo, eu sempre gostei de registrar os momentos e eu bati uma foto aqui com a câmera, que era o sonho todo, batei uma foto na frente do espelho, mostrando a câmera. Meu amigo, zerei o game. Eu, cara, a gente trabalhando, a gente consegue. E minha mãe ali também trabalhando, ela nunca nos proporcionou luxo, mas sempre ela se esforçava para me proporcionar o melhor. Eu falo a gente não, eu falo a mim porque era só eu, sou filho único, né? Então, assim, ela sempre se esforçou para dar o mínimo necessário para mim. E, cara, quando foi com 17 anos, a mãe, Rony, tu quer uma faculdade? Eu, cara, mãe, eu não quero, porque eu não tenho nenhum exemplo de faculdade, vou empreender. Peguei R$300, cheguei em um chinês lá no centro da cidade, comprei 2 gradezinhas, que ela ficava assim, ó, até postar algumas fotos nas minhas redes sociais. Comprei de controle de televisão, cabo de DVD e antena de televisão. E aí, meu amigo, vou para as feiras. E aí comecei a escolher todo dia uma feira em bairro diferente. E de tarde, 1 hora eu estava na escola. Ia para onde o movimento estava, né? Não, eu ia para onde estava o movimento. E acabou. E aí encerrou meu ensino médio. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu disse, Deus, me mostre um lugar para que eu possa ficar. Porque se eu depender somente da feira, vai ser ruim. Porque tem dias que eu chego 5h30 da manhã na feira, saio meio-dia, não tem vendido um controle, não tem vendido um carregador. Então, se eu depender somente da feira, eu não vou conseguir crescer. E aí Deus me abençoou, mostrou uma luz ali naquela calçadinha do Banco Itaú, da Parangaba. E, cara, eu comecei nas feiras de manhã, saía da feira, eu ia direto pra calçada. Aí eu ficava da calçada ali a 1 hora até 6 horas da noite. E assim a gente foi fazendo isso. Aí logo após alguns meses, eu já deixei de ir pra feira, porque a feira já não estava mais valendo a pena, para aproveitar o dia na calçada. E aí começou minha rotina, eu chegando ali 7h30 da manhã na calçada e saindo 6 horas da noite. E assim foi durante muito tempo. Quando foi em 2013, eu já estava com uma demanda muito grande no bairro, porque eu estava chegando 6, 7 horas da noite, eu ainda tinha que ir fazer entrega no bairro. Aí eu disse para minha namorada na época, que hoje é minha esposa, eu disse, amor, eu tô muito cansado, por isso que às vezes não tenho tempo de ir até você, ou às vezes a gente tá fazendo entrega no meio do mundo, porque eu preciso atender os clientes, então eu preciso abrir uma loja aqui no bairro, para que a gente atenda os clientes do bairro, e eu atendo só os clientes da calçada. E assim, a minha perspectiva em cima dessa minha linha de raciocínio era de eu não precisava estar mais até meia-noite trabalhando. Mas só que foi ao contrário. Eu coloquei a loja, ela disse sim, e ela ficou tocando a loja e eu fiquei tocando a banquinha. A loja funcionava de segunda a sábado, de 8 da manhã até as 8, 9 horas da noite. E eu na banquinha de 7h30 da manhã até 6 horas da noite. E também a famosa Feira da Parangaba, que foi onde eu comecei. E foi onde a gente passou 7 anos, em 2018, 2017. Em dezembro de 2017, a gente teve que tomar uma decisão. E a decisão é o quê? Mesmo dando certo, que a feira ela era equivalente a 3, 4 dias da semana, juntando a loja e a calçada, eu tive que dizer mais. Eu tive que dizer não. Mas mesmo dando lucro, de forma intencional, porque eu já estava passando dos limites. Eu estava 7 anos consecutivos, folgando apenas 3 domingos no ano. Era Carnaval, Semana Santa e Ano Novo. E aí, meu amigo, foi só muito trabalho e as decisões que a gente tomou foi sempre boa. E o que é que eu vejo perante a isso que eu construí? Uma mentalidade muito forte e avançada para a minha idade, baseado no cenário atual. Que os jovens de até seus 30 anos estão com uma perspectiva de crescimento, de mudança de vida totalmente fora da realidade. E se você disser para um cara de 25, 30 anos que ele vai ter que trabalhar 20 horas por dia, nunca que ele vai acreditar. E foi o que eu fiz.
Durante a gente está há 14 anos empreendendo, mas posso dizer que nos primeiros 10 anos eu trabalhei 20 horas por dia, folgando 3 domingos no ano. E era domingo na feira, segunda a sábado na loja e segunda a sexta na calçada. Se as pessoas me chamassem para sair, eu não, estou trabalhando. Se as pessoas chamassem para comer fora, não, tô trabalhando. Se chamasse para viajar, não, tô trabalhando. Minha primeira viagem eu fiz antes da pandemia, em 2020, com a minha esposa. Eu viajei outras vezes, para São Paulo eu tinha ido já naquela época umas 30 vezes. Mas era trabalho, eu passava 2, 3 dias em São Paulo, era 0 dormida. Chegava lá numa quinta-feira, saía no domingo, 100% virado, 3 dias sem dormir. Porque era loucura, pressão. E assim, tudo que eu vivi até aqui me fez enxergar muitas oportunidades de crescimento e também saber lidar com muita complexidade que é empreender. Por isso que eu gostei do tema atual, que é falar de problema, de BO, né, que muitas das vezes não é mostrado essa realidade para as pessoas. É mostrado que tem uma vida próspera, visto 1 milhão que você vai ganhar tanto todo mês. Aquele empreendedor de internet, né? Que é tudo muito fácil. Cara, isso me causa indignação, não pelas pessoas que estão falando, mas pelas pessoas que estão acreditando. Porque quando eu olho para um cara novo, o cara com força de vontade medo de trabalhar, mas quando você diz que tem que trabalhar muito, o cara disse que quer qualidade de vida, meu amigo, se você não tem nada na vida, você quer qualidade de vida por quê? Você tem que trabalhar, você não tem essa opção de escolha, dizer que quer qualidade de vida, quer trabalhar de segunda até sexta. Se de fato você está fazendo isso de forma consciente, porque você veio de uma família que fez isso e você sabe os benefícios e os malefícios que é tomar essa decisão, eu entendo. Agora, se for baseado pelo que mostra na internet, você está totalmente errado. Você está totalmente errado. E, cara, quando fala disso, eu vou até o fim. Quando fala de qualidade de vida, eu vou até o fim. Quando fala de trabalho, eu vou até o fim para a gente chegar a uma conclusão real, baseado no cenário atual. E aí, meu amigo, o que você falou faz sentido. Não, o que eu falei faz mais sentido. Então pronto, ó, vamos juntar essa nossa ideia, vamos fazer o que eu falei. Como também, em algumas vezes também, o cara diz, essa ideia aqui é interessante, de forma inteligente, não é abraçar ou não. Então, bom, eu vou acreditar, então vamos abraçar essa ideia. Por isso que hoje, a gente tem vários negócios. E nesses vários negócios, o princípio é muito trabalho. Rony, tu falou algumas coisas dentro dessa tua história que me chamaram a atenção. Lá nos seus 17 anos, tu falou que eu tenho essa opção A, B, mas eu quero prosperidade. E aí eu vou emendar 2 perguntas. Uma, como que o Rony lá, novo, né, ainda entrando na fase adulta, de onde que vinha essa sede pela prosperidade, que começou lá com 6, 8 anos, né, ganhando dinheiro dentro de casa mesmo, mas sem ser de graça, né, trocando por serviço. De onde que tu acha que veio essa sede de crescimento? E o que te motivou durante esses 7, 10 anos a ter esses 3 domingos de folga no ano? O que é que te motivava a esse trabalho pesado? Era uma coisa que tu colocava lá na frente e que tu sabia que tinha que pagar esse preço ali todo dia, por anos, até chegar a determinado ponto? Ou tinha outra coisa? Me ajuda a entender o que é que passava pela tua cabeça. Cara, quando eu falo prosperidade, nem sempre está ligado a dinheiro. É a realizações. E foi isso que eu busquei. Então eu tinha vontade de ter uma motinha, comprei uma motinha, tinha vontade de ter um carro, comprei um carro, tinha vontade de comprar, fazer uma viagem, fiz a viagem, tinha vontade de comprar uma roupa que eu queria, comprava a comida que eu queria, comprava, porque eu sei o que é não ter isso. Então para mim até então, nesse momento, prosperidade era isso. Até que eu realizei isso que eu queria, fiz as viagens que eu queria, comprei os carros que eu queria, utilizei das roupas, calçado, tudo que eu queria. E eu vi que a real prosperidade já não era isso. Era família, era saúde, era Deus. E hoje eu vejo algumas pessoas falando que é Deus, família e trabalho. Mas, cara, 99% das vezes não é Deus que está em primeiro lugar no começo da sua jornada empreendedora. E nem sua família. É trabalho. É trabalho. E eu vivi isso durante muito tempo. Eu sei o que foi nos 2 primeiros anos da minha primeira filha, a Helena. Eu só vi ela de domingo acordada. Porque eu me acordava às 6 horas para ir trabalhar, ela estava dormindo. E eu ia chegar meia-noite em casa, ela estava dormindo. Então eu posso falar isso com muita propriedade, porque um dia eu também imaginei que prosperidade era somente realizar sonho. Depois eu imaginei que prosperidade era ganhar dinheiro, mas não era. Aí foi onde eu percebi isso. E quando
Você fala, Rony, o que te motivou a trabalhar durante esses 7 anos consecutivos, de domingo a domingo, folgando 3 domingos no ano? Meu amigo, eu não tinha uma previsibilidade que eu teria aquilo que eu tenho naquele dia. Então, a minha opção era trabalhar muito, porque se amanhã eu não tivesse, os dias que eu trabalhei muito, ia ser o suficiente para me se organizar até que eu acertasse em outro lugar. Eu estava na calçada, que era a minha principal renda até então, comparada à loja, porque a loja ela faturava 20% do que eu faturava na calçada na época, e se eu fosse depender da loja, a conta não fechava. Era a calçada que eu ganhava dinheiro, mas todo dia a prefeitura chegava lá dizendo que eu ia tirar todo mundo. Então lá eu não tinha previsibilidade. Qualquer hora eu podia sair. Durante esses 9 anos que eu vivi lá na calçada, era essa a pressão. Amanhã você não está aqui. Amanhã você não está aqui. E a feira também. Desde 1993 que existia uma conversa que a Feira da Parangaba ia sair. E se a feira saísse também, eu tava morto. E quantas vezes a gente teve que sair de lugar porque o rapa pegava e mandava tirar. E assim, eu vivia aquela incerteza. Por isso que eu precisei fazer muito, trabalhar muito. Até que nessa busca de eu ter que fazer muito, querer muito, porque eu não sei o dia de amanhã, eu parei para refletir. Eu não tô vivendo minha família. Eu não tô vivendo eu mesmo. Eu tô vegetando. Então, eu tô cansado disso. E num dezembro, em pleno mês tão movimentado que a economia ela tá altamente aquecida, eu disse, Adila, esse é o nosso último domingo. A gente não vem mais pra feira. E ela nem acreditou. Não acredito não. Nós temos que vir porque o dinheiro da feira é responsável por pagar tantas contas e tal, e tal, e tal. A gente não vem mais. A partir de hoje é só calçada e loja. E aí, através dessa decisão que estava me dando muito lucro, eu parti para o próximo passo de mentalidade. Boa, segura aí que a gente vai entrar aí com detalhes. Eu vou agora, a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente pegou um pouquinho do começo da tua história, a gente vai lá para frente, a gente vai para dias de hoje, a gente vai conhecer agora o Rony, multiempresário. Mas antes disso, vou dar um aqui de João Kleber, né? João Kleber. Kepler. Eu quero Kepler. confundir com o Kepler. O Kepler é o investidor. O Kepler é o É o investidor. João Kleber, que é para. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, segura aí, e a gente volta dentro de alguns instantes para conhecer o Rony multiempresário. Até já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias in company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui com a presença de Rony Lima, falando sobre o tema o verdadeiro preço de ser um empresário. E Rony, a gente contou aqui uma parte lá do teu início, né, da história. A gente, inclusive, lá no início do programa, eu apresentei como um empreendedor que saiu de ambulante a multiempresário. A gente contou um pouquinho aqui da história do ambulante. Eu quero viajar agora até a história do multiempresário. O que é que o multiempresário faz hoje? Depois a gente volta para o meio para entender Sim. essa transição. O que é que o Rony faz hoje? Cara, hoje a gente administra várias empresas, entre elas tem as principais, tem outras que eu sou só investidor, né? Hoje eu tenho a Top Case como principal negócio. Além da Top Case também eu tenho a minha participação com a Hope Contabilidade. Tenho também incorporadora, juntamente com outros sócios.
tem empresas novas que estão saindo, tem outras a qual eu estou vendendo minha participação e fazendo meu desligamento. E também tem a empresa hoje a qual a gente abraçou com muito carinho e amor, e é o que a gente faz, é o que a gente vive, que é a 3X Educação, que é uma empresa que a gente quer ter milhares de empresários, assim como a gente, aprendendo conosco, como também a gente criando um ecossistema de pessoas que vai sustentar um ao outro, e foi sempre baseado naquilo que eu quero ser, né? E eu coloquei como objetivo, aos meus 40 anos, ter um resultado, aos meus 45 anos, estar vivendo uma realidade, e sempre minhas ideias, ela foi ao médio e longo prazo. E agora, mais do que nunca, ela está sendo, sim, ao médio e longo prazo. Por isso que, baseado no que eu adquiri de conhecimento na Top Case, eu executo em outros negócios. E me fez, de forma leve, forma inteligente, forma estratégica, conseguir entrar em outros negócios. Através da minha experiência e através de estar conectado com boas pessoas. E por isso que a gente hoje tem vários negócios. Qual foi o momento que o Rony, já aqui no Rony Multiempresário, né? Qual foi o momento-chave para tu dizer assim, beleza, o meu principal negócio, você falou agora Top Case, chegou num determinado ponto que eu posso começar a olhar para outros. Qual foi? Foi uma coisa numérica? Foi uma coisa emocional? O que foi que te fez deixar de focar num único negócio e passar a investir em outros? Cara, eu pensei ao longo prazo. Ao longo prazo, esse meu negócio aqui, ele vai me proporcionar o crescimento que eu quero? A forma que ele vai me proporcionar esse crescimento é saudável ou não? Quais são suas limitações? É isso que eu quero? Ou eu tenho possibilidade de fazer mais em outros negócios? E aí eu entendi que, se com a Top Case eu fiz o que eu fiz, que é um segmento altamente delicado, arriscado e fadado muitas das vezes a dar errado, eu estou conseguindo fazer dar certo, eu tenho que dar o próximo passo. E o próximo passo eu quero que seja um negócio que me gere autoridade e que me gere previsibilidade de forma mais leve. Foi onde eu cheguei para os meus contadores e disse, cara, eu estou com um planejamento estratégico assim, para que em 1 ano, 2 anos a gente tenha esse resultado, o meu papel vai ser esse, o de vocês vai ser esse, eu vou ajeitar a estrutura física, eu vou investir em toda a equipe e em todo o planejamento eu assumo a responsabilidade de entregar o resultado que eu estou falando. Vocês estão comigo? E os caras abraçaram a ideia. E aí eu saí de um negócio altamente comprometedor, principalmente pelo segmento, para algo que me proporcionou aquilo que de fato me proporcionou. E hoje a gente consegue trabalhar em um modelo de negócio que me fez enxergar na época, toda empresa precisava de um contador. Toda empresa, principalmente nos próximos 5 anos, vai ser obrigado a ter que ter um contador. E com essa minha linha de raciocínio, baseado no meu posicionamento que eu queria e no modelo de negócio que eu queria, eu dei esse próximo passo. E a mesma estratégia que eu usei na Top Case, de implementar a máquina de venda, de estruturar a liderança, de estruturar processos, eu apliquei na Hope Contabilidade. E a gente saiu de um resultado de 48 clientes para mais de 250 clientes em 2 anos e meio. Eu estou falando de um crescimento que, analisando a contabilidade comum hoje do Ceará, poucas empresas conseguiram fazer isso. Na verdade, só as grandes empresas que têm 30 anos, 20 anos. Eu estou falando de uma empresa que tem 2 anos e meio, né, que já está com previsibilidade de valuation altíssimo, que é esse o nosso objetivo. E, cara, em 2023, eu acertei. A gente chegou ao resultado que a gente queria como Top Case, chegou com o resultado que queria como Hope Contabilidade. Em 2024, eu executei a mesma estratégia em outros negócios para me viver a experiência de ter uma empresa naqueles negócios e saber até onde dava. Foi onde eu investi no segmento imobiliário e alguns outros segmentos como investidor que me fez ver possibilidades e limitações que fazia sentido com aquilo que eu tinha planejado e outras com aquilo que não fazia sentido com aquilo que a gente estava planejando. Mas, Rony,
já que você pensa ao médio e longo prazo, alguns negócios que você entrou, você não já pensou ao médio e longo prazo? Porque depois que você entrou, você tomou algumas atitudes diferentes. É porque uma coisa é a gente planejar baseado naquilo que a gente imagina, dependente de pessoas. Sim. E outra coisa é quando a gente está dentro do negócio. E aí tem algumas coisas que você não vai saber. Você só vai ter noção baseada na sua experiência. E assim a gente analisou o negócio, analisou o mercado, as pessoas que estão com a gente, pessoas boas, bons profissionais, mas que a gente só conhece quem é quem e os riscos quando a gente está dentro. E aí, claro que todos os meus negócios, eu sempre deixei bons frutos, né? Fiz grandes amizades, mas alguns já não faziam mais sentido para aquilo que eu queria para o meu futuro. Porque a nossa vida, constantemente, ela está em mudança. A gente vive num mundo muito acelerado, onde hoje a gente faz um planejamento, daqui a 3 meses você tem que fazer outro. É por isso que em 2025 eu disse que eu sempre comunico para a turma que está próxima, eu vou organizar a minha vida. Foi onde eu vendi algumas participações das empresas, foi onde eu saí do quadro de sociedade de algumas empresas, e eu enxuguei o negócio para que eu gastasse mais energia naquilo que de fato eu sei que vai ser para o meu futuro. E os negócios que hoje eu estou inserido é negócios que provavelmente daqui a 10 anos eu vou estar com eles. Legal. E eu imagino que tu tem desenvolvido um raciocínio onde tudo se comunica, né? Onde de alguma forma um negócio conecta com o outro, ou de alguma forma contribui com o outro no ecossistema que te faz crescer em várias linhas, né? Sim. Bora voltar agora no passado novamente, né? Me chamou a atenção no blog anterior, você falou que quando o Rony cansou de estar ali 3 domingos no ano de folga, tu disse que o que mudou, ou o que precisaria mudar daquele momento em diante, era a mentalidade. Me conta mais. Cara, fala de mentalidade, a gente fala de mudança verdadeira de uma pessoa ou de um negócio. Você pode ter o conhecimento que for, mas se você não tiver a mentalidade próspera, aquela sensação que tá dando tudo certo, ela te prende durante muito tempo. E assim como eu tomei a decisão de sair da feira, mesmo ela me dando muito dinheiro, eu tive a mesma sensação quando veio o lockdown, que eu passei 3 meses, vi uma mudança enorme em 3 meses, de experiência a qual que antes na calçada eu não tinha, e que lá na loja eu tinha, que era um simples almoço ao lado da minha mãe, ao lado da minha esposa, e aí eu vi, opa, não é somente de dinheiro que eu vou prosperar. Foi onde com 3 meses eu liguei para uma pessoa que eu não sabia nem quem era e disse, aquela banquinha na calçada é sua. E eu foquei somente na loja. Isso é mentalidade, porque a mentalidade ela faz a gente ser próspera de verdade e rica de verdade. Como muitas das vezes eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas ela não tem a mentalidade próspera. Ela vive uma vida escassa, uma vida de medo, uma vida de prisão, por não abrir a mente para coisas grandes. Exemplo, tenho centenas de amigos meus que estão morrendo dentro de um negócio porque não tem coragem de simplesmente pegar um diretor e pagar 5, 10 mil reais para o cara assumir algumas responsabilidades a qual ele diz que é só ele que consegue fazer. E eu sei o preço que a gente paga de ter que colocar pessoas, criar lideranças para supostamente ter um grande risco de elas te trair, mas que você é dependente desse tipo de pessoa. E que no final das contas você tem que gerar um cenário a qual ela entenda que você é tão bom quanto, você e ela é tão bom quanto ela sozinha, entendeu? Legal. Eu separei algumas palavras aqui que tu trouxe ao longo do nosso papo e eu vou só soltar a bomba. Uma simples palavra e eu quero que tu conte a primeira coisa que vem na tua mente, certo, né? Sacrifícios. Família. Porque muitas das vezes, cara, pra gente tomar uma atitude que vai tirar a gente da zona de conforto, ele exige muito tempo da gente ali, né? E quando fala muito tempo, fora as obrigações já diárias, a gente vai ter que ir além, né? Então, tipo, ontem eu cheguei em casa meia-noite. Tipo, minha esposa estava me esperando, mas minhas 2 filhas estavam dormindo, né? E sacrifício é isso, cara. É a gente morrer pro velho homem e pagar o preço de querer ser o melhor. Isso é no profissional, isso é no pessoal, né? Nos últimos dias eu vivi algumas experiências no movimento que está acontecendo chamado Legendário, que me faz valorizar muita coisa
e sacrificar muita coisa que a gente gosta para que a gente possa enxergar os dois lados, com sacrifício e sem sacrifício. A questão da valorização, a questão da humildade, a questão do ter e não ter, né? Então, eu acho que o sacrifício ele está muito envolvido, muitas das vezes, com família, né? Que nessas duas situações que eu vi aí com o Legendary, passei 8 dias longe da família. Cara, sem celular, sem comunicação. Como não quebrar a família, né? Nesse sentido de, geralmente o empresário, muitas vezes ele paga esse preço, né? De distanciamento, de preciso estar aqui por um período, né? Eu vou estar mais escasso, a minha presença vai ser mais escassa dentro de casa, porque eu vou botar muita pressão aqui. Como não deixar o negócio quebrar, o negócio família? Cara, né? irmão, eu posso te dizer que o fator principal é Deus em primeiro lugar. Porque se não tiver Deus na sua família, normalmente a opção que você vai escolher é o que é mais viável para você. E quando a gente fala Deus em primeiro lugar, a gente fala a vontade de Deus naquela nossa decisão. Então, em algum momento, se eu pensasse em desistir da minha esposa, eu tinha que entender que eu construí uma família com a minha esposa. Então, a partir do momento que eu simplesmente, por algum momento difícil, eu quero desistir da minha esposa, eu vou estar quebrando aquilo que Deus construiu. E eu sei que não vai ser da vontade dele. Então, sempre eu coloco Deus em primeiro lugar. E segundo, cara, muito alinhamento. Alinhamento, inclusive, eu estava conversando isso com a minha esposa esse final de semana. E independente da quantidade de tempo que você tenha com seu companheiro ou com sua companheira, existe alinhamento maduro. Não é aquele alinhamento de discussão. Conta pra gente na prática. Cara, alinhamento, as pessoas elas confundem alinhamento com discussão. Quando eu digo, Adila, a gente precisa sentar para alinhar isso. Porque isso daqui a gente tá fazendo mal para mim. Isso aqui a gente tá fazendo mal para você. Então eu quero que a gente chegue a uma conclusão. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para que a gente não entre em conflito? E eu sei que se eu tomar essa decisão vai ser bom para você. E eu sei que se você tomar essa decisão vai ser bom para você. É diferente em outros momentos que eu dizia, Adila, isso daqui eu não gosto. Então você tem que fazer desse jeito. Aí vem de lá, ela rebatendo. Não, mas eu sei que tem que ser assim. Porque do jeito que você quer sempre não dá certo. Não é um alinhamento. Isso é uma discussão. E quando a gente discute com alguém, não chega a nenhuma conclusão. Isso é com colaborador, é com esposa, é com amigo. Seja em qualquer cenário. A discussão ela não proporciona um conserto. A conversa madura, se colocando nos dois lugares, chega a um conserto. E durante esses 15 anos com a minha esposa, eu vivi muitos altos e baixos. E eu me lembro que depois de casado, um ano depois, a gente dentro do carro, eu disse, Ayla, vamos terminar. Não dá mais pra gente continuar junto. E uma coisa que fez com que a gente continuasse foi Deus que estava dentro daquele carro. Porque a gente chegou a uma conclusão que a gente vai destruir nossa família. Em algum momento, a nossa filha ela vai estar distante do pai ou da mãe. E pode ser que isso não seja bom. Então é melhor a gente insistir. E não é fácil, porque a luta é diária. O conserto é diário. O pé atrás para se submeter também à sua esposa, independente que o homem seja o sacerdote da casa, é diário, porque envolve ego, envolve orgulho, envolve muita coisa que, principalmente, nós homens não quer dar o braço a torcer, né? E eu aprendi muito com isso. E uma situação que faz a gente insistir, cara, é família. Outras coisas eu não insisto tanto, mas família eu vou até o fim. Porque eu fiz um comprometimento comigo mesmo, né? Que é até que a morte nos separe. Então, a partir do momento que eu mudo isso, eu tô indo contra aquilo que um dia eu disse que era, né? Contra a minha própria palavra, apesar de não ser fácil, entendeu? Boa. Próxima palavra, Rony, são duas, na verdade. Criação de lideranças. E quanto que isso está conectado com o crescimento de negócio, de empresário? Cara, hoje uma empresa ela só cresce se for com líderes, não é com funcionário. Se o cara ele tem 100 funcionários e não tem líder, esse cara vive um inferno na vida dele.
Se esse cara ele tem ali seus 15 funcionários e ele não tem um líder dentro da empresa, ele está vivendo uma tribulação muito grande, porque o líder é ele vai ficar sobrecarregado, ele vai ter que assumir a responsabilidade de se preocupar com a mente das 15 pessoas que estão abaixo dele. E eu sempre coloco para cada 5 ou 10 pessoas uma média grande de liderança, e eu cobro delas o resultado. E hoje mesmo eu estava com uma reunião com uma líder minha e eu disse, você foi chamado para esse papel como líder. Se você está fazendo um papel contrário, não faz sentido você estar com a gente. E a gente também tem que ser firme. A gente tem que ser forte. Tanto na hora de formar essa pessoa, como também na hora de cobrar. E se uma pessoa ela tem perfil de ser liderança, você tem que enxergar isso, porque nem sempre às vezes ela enxerga isso dentro do seu negócio. E você enxergando, você gera para elas, de forma indireta, a oportunidade para elas crescer. Se elas abraçar, já é um fator que faz você enxergar nela uma pessoa resiliente, uma pessoa responsável, que assume responsabilidade, uma pessoa que pode estar ali segurando o barco em determinados desafios. Agora, se você joga a demanda para elas e ela foge ou ela está se sentindo sobrecarregada, ou ele, meu amigo, essa pessoa não coloca como liderança, que você vai se frustrar. E assim, em cima de demandas de forma indireta, sem querer proporcionar um dinheiro a mais pelo aquilo que ele está fazendo, você proporciona oportunidade de crescimento. Agora, você tem que ser muito claro. Hoje as pessoas acham que crescimento é somente pagar a mais. Em algumas situações é pagar mais. Mas se você está formando uma liderança, não tem lógica você pagar mais para você gerar uma oportunidade dessa pessoa ela crescer. Ela tem que também pagar um preço para ela crescer. Porque se ela não tiver capacidade de crescer como líder, não adianta mais tu baixar o salário dela. Porque se ela ganhar R$2.000, você botou ela como líder, como experiência para ser um líder, vai ganhar R$3.000, R$4.000, a próxima opção é você demitir ela. Você não pode baixar o salário dela para R$2.000, porque senão ela vai matar a tua empresa. Por isso que eu converso com algumas pessoas, e em algumas situações eu digo, eu tenho duas opções. A opção do recomeço ou a opção do ponto final. As duas opções é essa, de forma muito clara. Normalmente eu falo isso para a liderança, porque eu preciso também dessa alta responsabilidade da parte deles, para saber que da atitude deles, não é ele e ele. É ele e um bocado de pessoa. É ele o resultado da empresa. Se ele for um líder do comercial, a empresa tem a responsabilidade de faturar 1 milhão, é 1 milhão de responsabilidade nos peitos dele. E se faturar 900 mil, ele tem que ter noção desses 100 mil de diferença, o que é que vai proporcionar. Entendeu? Como da mesma forma em qualquer outro setor. Né? Construir liderança, muitas das vezes, os empresários preferem não ter dentro de seus negócios, ou em qualquer outro lugar, seja dentro de casa, seja dentro de um movimento que você está fazendo, seja em qualquer coisa. As pessoas elas desistem fácil de construir líderes, porque uma pessoa, quando ela está sendo formado como líder, ela te trai. Ou ela abre um negócio igual ao teu, ou ela vai para uma concorrência. E em alguns segmentos é bem comum. Meu amigo, é você e a sua oportunidade contra a vontade dele, ou a falta de visão perante ao teu negócio. Porque todos os meus negócios, eu coloco um plano de carreira. Mesmo que você está começando assim, seu próximo passo é esse. Se você tiver possibilidade de crescimento, você vai dar esse passo e esse passo. Se você não tiver, tá tudo certo. Eu não posso dizer para a pessoa que ela tá chegando, ó, tu vai começar assim, tu pode viver a vida aí. Que é o que acontece na grande maioria das vezes. Tá sem emprego? Tá sem emprego? Vem cá, meu amigo, vem trabalhar. Ó, você vai ser meu líder. Como é que você vai colocar uma pessoa como líder se ela nem começou de baixo? Se ela nem sabe, depois da liderança dela, qual é o papel dela depois como líder, o que ela vai ser? Ela vai ser um sócio, ela vai ser um diretor, ela vai ser um gerente, ela vai ser um supervisor. Tem que começar como auxiliar, meu amigo. Pode ser quem for. Eu contratei muitas pessoas, na verdade, poucas pessoas que em outros momentos, elas tiveram cargos maiores. Aí, meu amigo, você está começando aqui igual um bebê. E tudo aquilo que você viveu fora, se tivesse dado certo, você estava lá, não estava aqui. Então é um papel... É uma forma de a gente fazer as pessoas analisar algumas coisas que faz com que o papel que ela prestou no passado, se fosse bom, tava dando certo. Tava dando certo. Né? Então, assim, vamos rever o que foi que aconteceu? Pronto. Isso não faz sentido você executar aqui no meu negócio, porque nossa cultura é essa. Nossos princípios e valores são esses. Faz sentido? Se encaixa naquilo que você almeja para a sua vida? Faz. Então, pronto. Ó. O caminho é isso. Ó. Bebê, adolescente e adulto. E a pessoa viver cada etapa. Essa questão de o cara dizer que receber ganhar tanto em outro canto e querer ganhar tanto comigo, não rola.
Ele vai chegar ganhando comigo, muitas vezes até meio salário. Não, meu amigo, quero ser só meio expediente. Só meio expediente. E se eu tiver a oportunidade de botar ele como expediente, meu amigo, você vai ganhar um salário. E é pra você aprender. Porque hoje as pessoas elas chegam com uma experiência de vida enorme. Aí o cara já tem 30 anos de experiência naquele negócio. Mesmo quando o cara chega para mim e diz que tá com 10, 20 anos de experiência naquele negócio e ele tá atraindo a oportunidade, já pronto. Esse cabo aí ele já deu prejuízo a muita gente. Porque se ele fosse bom, meu amigo, com essa experiência que ele tem, ele tava dando era aula, né? Mas é uma realidade que às vezes as pessoas não enxergam. Ah, o cara tem 20 anos de experiência, ele vai me ajudar. Você tem que ser intencional para você contratar as pessoas que têm muita experiência. Porque senão você vai esquengar. Entendeu? Talvez o cara quer montar uma estrutura em cima de ti. Ele já tá vindo de forma intencional. Se você não sentir essa parada, meu amigo, você vai sofrer. Inclusive, nesse teu segmento de energia solar tem muito isso. Tem muito isso, né? Eu me lembro que meu sócio da incorporadora, ele me chamou para abrir 3 imobiliários. Eu disse, cara, eu não vou. Porque a forma que corretores imobiliários, eles levam a vida em conjunto com outras pessoas, normalmente não está alinhado com aquilo que eu gosto. Então, existe uma grande possibilidade de haver muitos conflitos. Eu não quero. Porque tem alguns tipos de pessoa, eu já sei que vai contra aquilo que eu acredito. Que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de fazer com que as pessoas acreditem no projeto. E tem pessoas não, que só pensam de forma individual. Pessoas que pensam de forma individual, não quero perto de mim. Porque assim como ela, se ela está pensando em sobreviver, muito mais do que ela é eu. Porque enquanto ela está preocupada em querer ganhar 2, 5 mil reais, eu estou preocupado com minha despesa fixa, que é 100 mil reais por mês, meu amigo. Eu não posso comparar o pensamento dela individual ao meu, que ela é ela. Eu é 50 pessoas, é 30 pessoas, é 20 pessoas. Porque eu tenho que ser muito claro, meu amigo. Eu quero que você pense como equipe. Eu sei que você precisa de dinheiro, assim como eu também preciso de dinheiro. Agora, muito mais do que você é eu. Porque você está colocando só o seu trabalho. Eu estou colocando a minha imagem, eu estou colocando meu dinheiro, eu estou colocando o meu tempo, a minha sabedoria e uma série de fatores. O meu produto, minha estratégia, ferramenta, tudo está para você de mão beijada. Você vai trabalhar com o seu trabalho. Testado, né? Você entendeu? E aí as pessoas começam a ver de forma diferente. Então, assim, construir liderança, cara, é ser claro. É ser claro. As minhas entrevistas hoje é em média 1 hora a 1 hora e meia. Minhas entrevistas de emprego. É 1 hora a 1 hora e meia. A última que teve agora foi uma moça que eu contratei pro meu financeiro. Mulher, quase 20 anos de experiência. 18 anos de experiência. Financeiro. Eu disse, cara, eu sou acostumado a entrevistar pessoas aqui de 20 anos, 22 anos. Eu vou passar 1 hora conversando com uma mulher de 20 anos de experiência. Mas a pessoa, ela veio com uma boa indicação. E antes eu conversei com ela já, até então, preparado. Eu vou falar o que eu tenho no meu coração, meu amigo. Tudo que eu falei, para todo mundo, eu tenho que falar. Foi que eu passei mais tempo, passei 2 horas nessa entrevista e falei o que eu tinha que ser falado. Independente da sua experiência, eu quero que você comece do zero. E assim a gente construa de acordo com o seu conhecimento e aquilo que a gente precisa resolver e aquilo que a gente quer para cada pessoa, você faz o que é para ser feito. Quando tu diz do zero... Tipo, uma pessoa que é do financeiro, tu diz dela ir lá pro, a gente chama de chão de fábrica, né? Ir lá pra participar da operação ali. Determinadas situações, quando a gente fala do zero, cara, posso te dizer que é mais voltado a vícios. Sim. Mas claro que conhecimento positivo sempre vai ser necessário, né? Mas no teu jeito de trazer uma pessoa nova pra equipe, tu gosta que ela passe por todos os setores ali? Como que é essa... Eu gosto que ela passe por todos os setores, né? E, inclusive, particularmente na Top Case, existe uma bíblia que eu coloquei, a qual existe tudo que é para fazer na Top Case, todos os setores que e todos os colaboradores têm, porque eles precisam entender como funciona o próximo setor. É a parte de limpeza, é a parte de logística, é a parte comercial, é a parte de marketing, é o tipo RH. Um super documento da empresa. Exato. É o financeiro. Como é que funciona tudo? Porque senão, as pessoas acham que o outro lado é muito fácil, a vida deles. Até que eu uno tudo e faço com que eles entendam o máximo possível de cada negócio. Então, tipo, chamar uma pessoa do financeiro e dizer, olha aqui, eu quero que tu entenda tudo sobre os faturamentos de cada setor, nosso modelo de negócio é esse. Se for preciso tu ir lá para dentro da loja, tu vai lá para dentro da loja, tu pega que for necessário de informação, se quiser aprender lá com os meninos como é que faz as vendas, como é que faz isso, como é que é colocado no sistema, como é que é isso e tal.
faça tudo que até então a gente gosta que as pessoas saibam. Aí quando foi no dia da inauguração, que a mulher tinha sido contratada poucos dias, ela já estava lá atendendo, meu amigo, no dia da inauguração. Já estava no balcão, vendendo capa, vendendo película, vendendo carregador e celular e tal. Então, é isso. Fazer as pessoas, ela vir com a humildade prevalecendo em cima dessa oportunidade que ela está tendo e, consequentemente, ela entende que se for preciso fazer qualquer coisa dentro da empresa, ela não fique limitada somente ao financeiro. Boa. Eu tenho uma super pergunta aqui. Como construir um negócio de sucesso? E, mais uma vez, eu não quero que você responda agora. A gente vai para um rápido intervalo. Segura aí e a gente volta com o Rony respondendo essa pergunta. Até já. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. A transição energética exige uma gestão eficiente e integrada. Apresentamos a GEDASH, a plataforma que une inteligência artificial e Big Data para transformar a gestão solar. Você tem gestão centralizada de suas usinas solares, com dashboards intuitivos, ferramentas para compensação de créditos, gestão de cobrança e pagamentos, além de recursos de suporte às tarefas de operação e manutenção, centralizando os canais de comunicação em uma única caixa de entrada, contando com um CRM completo para gerir sua carteira de clientes. Já somos referência com mais de 50 mil usinas gerenciadas. Fale com nossa equipe e transforme sua gestão solar. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje falando sobre o verdadeiro preço de se tornar um empresário, hoje com a presença de Rony Lima. E Rony, último bloco nós prometemos voltar aqui falando sobre como construir um negócio de sucesso. Quando eu pensei nessa pergunta, eu observei que o Rony, lá no primeiro setênio, lá depois dos primeiros 7 anos, chegando ali perto dos 10, já percebeu que precisava fazer uma mudança de mentalidade, se organizar a vida, né, como você falou, enfim, seguir outros caminhos. Se o Rony fosse, com toda a bagagem que ele tem hoje, voltasse no tempo e falasse com aquele Rony de 17 anos, como que tu instruiria esse cara a construir um negócio de sucesso no menor espaço de tempo possível? Cara, um negócio de sucesso, posso dizer que é o valor que ele tem hoje no mercado, que é usada a palavra valuation. Então, o jogo que eu jogo hoje não é de ganhar dinheiro, é de valuation nas empresas. Então, se eu quiser ter um resultado rápido e construir um negócio grande, eu starto uma ideia voltado a algo que está em alta. Hoje o que está em alta? Tecnologia. A nossa próxima empresa é tecnologia. Já existe 7 empresas abertas, mas a gente vai lançar esse projeto de tecnologia com a hold de empresas, com 10 empresas, onde daqui a 15 dias a gente vai lançar ela hoje no mercado. E dessas 10 empresas, 4 delas já estão sendo preparadas para venda. E em 2 anos, elas vão ser vendidas no pior cenário por 5 milhões e no melhor cenário por 25 milhões. E já é altamente validado. É baseado em números e totalmente com previsibilidade, empresa auditada. E é esse o caminho. Como também, da mesma forma, se eu quisesse que a pessoa tivesse um sucesso no segmento de top case, para ela ficar milionária em pouco tempo, ela não ia conseguir. Porque, dependendo do modelo de negócio, todo dinheiro que você ganha é reinvestido. Então, se você ganha muito, você reinveste muito. E se você ganha muito, existe um risco de perca muito grande. E quando fala de criar um negócio de sucesso, em um pouco tempo, eu tenho, de forma sólida, eu tenho a única opção, tecnologia. Nenhuma outra empresa, em 5 anos, ela vai te deixar milionário. É tecnologia. Boa.
Cara, estamos aqui chegando ao fim do nosso papo, mas antes eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho mais do Rony, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, aonde que procura. Cara, hoje a gente está muito presente no Instagram, né? Nossa rede social principal. E lá a gente compartilha pouco do nosso dia a dia. Até porque eu sou o cara dos bastidores, eu sou o cara que gosta de estar ali nas empresas, gosta de estar ali fazendo o negócio acontecer, que é isso que faz, é isso que muda o ponteiro, né? É isso que muda o jogo, não é somente estar na internet. Estar na internet, ela gera uma sensação que tu tá em movimento, que tu tá crescendo, tá isso, aquilo tudo, mas quando a gente vai para patrimônio daquelas pessoas que está falando, elas não têm patrimônio. Eu sou uma pessoa que me preocupei muito com patrimônio, né? Então ver as pessoas hoje querendo ostentar, ver as pessoas hoje querendo mostrar uma qualidade de vida, que no final das contas, ela somente está vivendo. Somente está vivendo, né? Então, o que você tem patrimônio? Ah, não tenho 100 mil reais na minha conta. Não tenho um apartamento próprio, não tenho um carro próprio, né? Então, assim, eu sou um cara que eu sempre me preocupei com patrimônio, né? Então, se tudo der errado amanhã, eu tenho um patrimônio para torrar, eu tenho hoje um patrimônio que vai me fazer ter uma mínima independência financeira se eu vender tudo, né? Então, eu sempre me preocupei com isso. Eu sempre fui um cara equilibrado, mas também, ao mesmo tempo, vivi bastante. E, cara, eu acho que a nossa vida como empresário é sempre saber de onde a gente veio, conhecer quem a gente é, principalmente, e saber onde a gente quer chegar. E quando eu tenho uma consciência dessas três coisas, eu consigo fácil alcançar os meus objetivos. Por mais que a gente saiba que não é fácil, mas é possível. E com muito trabalho, com muita honestidade, dando um passo de cada vez, vivendo cada etapa, a gente consegue construir algo grande. Seja uma empresa, seja grandes amizades, seja uma grande família. E é isso. E quem, enfim, quiser conhecer hoje o teu negócio... Hoje os nossos negócios, eu tenho a Top Case Conceito, que é a nossa empresa de varejo, que é uma empresa especialista em acessórios, assistência técnica e smartphones. Como também temos a Hope Contabilidade, que é uma empresa hoje que a gente está abraçando 265 empresas em todo o Ceará, de vários segmentos. A gente vem ajudando outros empresários, empreendedores a construir o seu negócio de forma sólida, com menos erros, e a gente vem conseguindo fazer isso, A gente tem a 3x Educação, que é uma empresa de educação, onde a gente ajuda empresários a ter melhor desempenho nos seus negócios, em várias áreas, desde o financeiro, desde do contábil, do jurídico, gestão, vendas, marketing. A gente tem especialistas ao nosso lado também, que a gente consiga direcionar o empresário para o melhor caminho, e esse é o nosso objetivo da 3x Educação. Hoje a gente também é sócio da ROI Incorporadora, onde a gente tem vários empreendimentos em Beberibe, e a gente trabalha no segmento de loteamento. A gente também tem o prazer de realizar muitos sonhos de muitas pessoas que querem ter ali a sua moradia própria, sua casa de veraneio, as pessoas que querem de fora, né? E todos os meus negócios hoje estão vinculados também com o objetivo das pessoas. Hoje a gente tem um braço muito forte juntamente com o nosso advogado Ronald, por isso que hoje eu estudo direito, porque a gente viu que nesse mundo de empreendedorismo exige da gente ter um conhecimento em várias áreas, e uma delas no direito, que é onde vai fazer com que a gente resolva alguns problemas de forma mais inteligente. E temos um projeto social chamado Rodrigo do Vale, onde a gente mensalmente ajuda dezenas e às vezes centenas de empresas de famílias todos os meses, famílias carentes, seja com roupa, seja com alimento, seja com palavra, e esse é o nosso objetivo. E além de tudo isso também, hoje eu tenho o prazer de ser servo, a gente serve aquelas pessoas que querem conhecer a Cristo através do nosso exemplo de vida, em alguns momentos ali, de forma intencional, seja na igreja, seja no movimento. E, cara, esse é o Rony. Cara, obrigado pelo papo, junto, muito bom. Desejo todo o sucesso do mundo para você e para você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado desse papo. Aponta o teu celular se tu tá assistindo a gente na TV para esse QR Code que tá aparecendo aqui. Participa, compartilha ele com todo mundo aí da tua base, da tua família. E se tu tá nos acompanhando pela internet,
olha a descrição desse vídeo, a gente vai deixar alguns links importantes lá para ti, e deixa um comentário aqui embaixo, é importante a gente ouvir a tua opinião. Mas, Rony, não sei se você sabe, a gente tem aqui um pedágio, né? Não podemos encerrar o episódio sem cobrar o pedágio de quem está nos assistindo, que é baratinho, pessoal. Clica no botão de compartilhar e manda para 3 grupos teus no WhatsApp. E quando mandar, coloca aqui nos comentários, está pago, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.